Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar falando com vocês sobre um tópico muito importante, tá? Que muita gente ainda não sabe a relevância que tem dentro do jogo e não sabe aplicar na hora de fazer a escolha, que é em relação aos distintivos. Esse tema já foi falado por mim aqui no canal há muito tempo, tá? Questão de 5 meses atrás. E eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, principalmente para o pessoal novato, que ainda não tem muita experiência com o jogo. Então presta bastante atenção que tem muito detalhe importante para vocês aqui, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, peço para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha pra gente, compartilha o canal, a gente está quase batendo a meta ali de 1000 inscritos e eu peço a colaboração de vocês, compartilha o canal, gente. Essa meta não é só minha, é de vocês também. O trabalho que a gente faz aqui é coletivo, tá? É muita gente, no caso vocês, que me inspiram, que me ajudam todos os dias, toda semana a estar trazendo conteúdo de qualidade, porque tem dia que a gente tá chateado, tá desanimado, tá cansado, mas mesmo assim a gente tem um trabalho. Isso aqui para mim não é um hobby, não é um passatempo, é um trabalho. Então eu tô levando isso aqui com a maior seriedade possível. Então peço a colaboração de vocês, tá bom? E outra coisa que eu queria falar e mostrar para vocês, né, que eu deixei de mostrar nos vídeos anteriores, que eu acabei esquecendo, é em relação ao efeito que eu peguei daquele cupomzinho lá de Las Vegas. Eu peguei esse efeito aqui da lua infernal, não foi uma escolha por questão de gosto apenas, tá? Porque esse aqui não é o mais legal que eu acho, mas eu peguei principalmente por causa disso daqui, ó. Eu tô quase conseguindo já sintetizar esses 3 efeitos para pegar esse quarto aqui de graça. Então faltam 3 cupons para mim, provavelmente daqui 2 semanas eu já consigo, né, no próximo evento da roleta, que eu vou ganhar os cupons gratuitamente. E aí quando eu sintetizar esses 3, eu vou ganhar esse efeito aqui gratuitamente. E aí eu vou poder inclusive melhorar esses atributos aqui, no caso com os cupons amarelos. Então se você também não sabe a funcionalidade desse cupom, assiste a esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora, que nele eu falo todas as funcionalidades do cupom, explico detalhadinho para vocês, para ficar bem claro na sua mente, tá bom? É muita coisa que às vezes você está pensando que acontece, na verdade não é bem assim, tá? Então assiste lá que vai esclarecer suas dúvidas. Então bora pro vídeo, bora pro que interessa. Primeira coisa em relação a distintivos. O distintivo é uma das maiores fontes de estatística do jogo. Mas Chuck, eu não acredito nisso. Vou mostrar para vocês agora. A estatística, ela vem de diversos locais. Centro de investimentos, assassino, gatas, família, os próprios equipamentos em si, sem falar de distintivo, tá? Só os equipamentos mesmo. Mas o distintivo, ele tem peça fundamental nessa questão das estatísticas. Só que tem muitas nuances, muitas características de um distintivo para outro. Por exemplo, nós só temos 3 atributos básicos nos distintivos, que são vida, ataque e defesa. Por mais que sejam somente 3 atributos, as pessoas ainda assim têm uma grande dificuldade de escolher qual atributo priorizar na hora da escolha do distintivo. E é bem simples, eu vou passar aqui uma lista para vocês sempre memorizarem, sempre lembrarem na hora de fazer essa escolha. Primeiro, vida, segundo, ataque e depois defesa. Mas Chuck, por quê? A vida é o segundo atributo mais difícil de subir no jogo. Mas Chuck, qual que é o primeiro? É o dano. Só que o dano ele não tem nos distintivos comum. O dano ele só aparece em um distintivo específico, tá? Que é o distintivo do governador, que é esse distintivo que está aparecendo para vocês agora. E a gente sabe, eu já falei várias vezes aqui no canal, esses equipamentos, esses distintivos especiais são para pouquíssimos jogadores, então a gente nem adianta sonhar que a gente não vai ter esse distintivo. Por isso que eu estou passando para vocês aqui agora esses 3 atributos: vida, ataque e a defesa. Por que a gente tem que priorizar a vida? Porque a vida, depois do dano, é o atributo mais difícil de subir. Só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar para vocês aqui a minha estatística nesse momento. Eu vou fazer um ataque aqui no imobiliário, só para vocês verem. Essa aqui é a minha estatística nesse momento agora. Ó. A gente está ali com 827 de ataque de brutamonte, 823 de defesa, 320 de vida. E vocês percebem que é quase o triplo do que a gente tem no ataque comparado com a defesa. Então já dá para perceber que é mais difícil de subir só por causa dessa discrepância enorme que tem do ataque, da defesa para a vida. Por isso é que a gente tem que dar prioridade para a vida na hora da escolha. Mas Chuck, quantos distintivos de vida você está utilizando nesse momento nos seus equipamentos de ataque? Vamos lá, excelente pergunta. Quando a gente vai falar, por exemplo, de vida, é muito importante você entender uma coisa. Para que serve a vida?
A vida basicamente vai dar mais tempo da sua tropa em combate. Então, por exemplo, se a sua tropa tiver uma vida baixa, ela vai morrer muito rápido. Se a sua vida for alta, não necessariamente a tropa vai durar mais tempo. Por quê? Porque não é só a vida que importa. Não adianta você ter uma vida altíssima se você não tiver um ataque também muito bom, se você não tiver uma defesa muito boa. Por isso que o equilíbrio é fundamental na hora de fazer essa escolha. No meu caso, por exemplo, eu estou utilizando 3 distintivos de Brutamonte laranjados, né, que dão um total de 10.8 de vida, e estou utilizando um distintivo roxo. Chuck, você vai colocar mais agora? Nesse momento não. Eu só vou colocar mais agora quando eu conseguir outro distintivo laranjado, porque na minha opinião não compensa colocar roxo no meu nível de jogo. Lembra disso também. Não se compare comigo. O que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência, não é na sua. Então, se você só tem distintivo azul, coloca o que você tem. Ah, Chuck, mas eu só tenho distintivo verde. Beleza, não tem problema nenhum, coloca o verde. Mas a prioridade sempre é colocar distintivos, claro, da cor mais alta. Já os distintivos aqui de motociclista, eu estou utilizando somente 3. 2 laranjados e 1 roxo. Chuck, um distintivo muito legal também é o distintivo de capacidade de cura. Você indica colocar? Se fosse essa pergunta feita para mim há 4, 5 meses, eu diria que sim. Só que eu fiz o teste, eu fiz a experiência e para mim, por exemplo, não compensa. Por quê? Eu tenho distintivos, inclusive, de cura, que são nível 6. São aqueles distintivos que dão 50 mil de capacidade. Mesmo assim, eu não coloco, porque eu não vejo vantagem. Porque, beleza, você está ganhando ali 50 mil de capacidade, mas você está perdendo 12, 18, 25% de estatística de ataque ou defesa, ou até mesmo de vida. Então, acaba por não compensar. E uma coisa muito interessante é que o pessoal fala assim: ah, mas eu utilizo meu equipamento de hospital na hora de fazer o ataque. Beleza. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de equipamento de ataque, você tem que pensar no seguinte: a sua cidade possui jogadores muito mais fortes do que você. Por exemplo, na minha cidade, eu tenho jogadores com 3.000, 4.000% de estatística. E eu só tenho 1.000%. Então, o que vai adiantar 50 mil de capacidade a mais no meu equipamento de ataque? Não vai adiantar nada. Eu, por exemplo, até ontem eu tava com 3 milhões e 400 de tropa. Eu matei algumas tropas em Las Vegas para pegar alguns recursos aqui e tô com 2 milhões e 700. Hoje, gente, se um jogador me ataca, não adianta eu ficar com um equipamento de ataque, por exemplo, porque não vai fazer diferença nenhuma. A minha diferença estatística para dele é muito alta. Por isso, o que eu indico para vocês? Isso é uma dica muito interessante que vocês devem levar para vocês pro resto da vida. Se você tem uma diferença muito grande para os jogadores da sua cidade, coloca o seu set de cura. Por quê? O set de ataque não vai adiantar nada. Então, é melhor você proteger a sua tropa com set de cura na hora que ele te atacar, do que você ficar achando que vai fazer alguma diferença utilizando o set de ataque, porque não vai. Tá? Um jogador de 3.000%, ele misera em um ataque só. Então não adianta eu ficar nessa expectativa que vai adiantar alguma coisa, porque não vai. Então, não coloquem distintivo de cura em set de ataque. Set de ataque é para ataque. Quer ter uma capacidade mais alta? Faz que nem eu. Cria um set somente para cura e coloca todos os seus distintivos melhores que você tiver nesse set. Olha aqui a minha capacidade em hospital, com todos os meus equipamentos e habilidades voltadas para o hospital. Mais de 2 milhões de capacidade. Para que serve essa capacidade, Chuck? Caso eu jogue sem escudo, ou esqueça o escudo, que nunca mais aconteceu, mas é que acontece. Ou então eu tô jogando, por exemplo, um evento muito grande, que não vai fazer diferença nenhuma, como eu acabei de falar. A gente usa. Ou então, por exemplo, na migração, quando eu vou migrar, eu preciso abaixar meu poder. Essa capacidade aqui de 2 milhões já me ajuda demais, porque eu posso machucar sem perder nenhuma tropa, beleza? Então, voltando aqui para os distintivos. A prioridade sempre deve ser, primeiro, em vida, depois em ataque e por último em defesa. Outra coisa muito interessante, percebe que os distintivos eles têm 2 atributos. 2 tipos de distintivo. Tem distintivo que tem atributo único, né, que é o caso desse aqui, por exemplo, somente ataque de Brutamonte, e tem distintivos que tem 2 atributos. Qual que é a prioridade? Sempre priorize distintivos com um único atributo e prioritariamente também de maior qualidade possível. De preferência sempre da roxa para cima, mas se não tiver, claro, coloca o que você tiver. Por que, Chuck, você fala isso? Só para vocês terem uma noção.
Repara nesse distintivo aqui, ó, que ele é dourado, só que ele é de atributo duplicado, então ele não é um atributo único. Repara que mesmo na cor dourada, ele só vai me dar 12,5% do atributo que eu preciso. Ah, Chuck, mas ele te dá ataque de motociclista e ataque de veículo. Gente, eu não preciso de ataque de veículo, eu não jogo com formação de veículo. Isso é uma outra coisa que muita gente peca. Se você joga com motociclista, não faz sentido nenhum você usar distintivo de atirador ou de veículo na formação, no seu equipamento. O único distintivo que sempre você também tem que colocar junto com esses distintivos que eu acabei de falar aqui, de ataque, de motociclista ou atirador, é o distintivo de brutamonte, porque o brutamonte ele é fundamental independentemente da formação que você joga, seja atirador, veículo ou motociclista. Fora isso, fora o brutamonte, nenhum outro deve ser colocado junto. Então, se você joga com atirador, não faz sentido colocar motociclista e vice-versa. Então, só voltando aqui para vocês terem uma noção, quando a gente fala de distintivo duplicado, repara que ele tem essa quebra. Já quando a gente está falando de distintivo de um único atributo, repara, 25% daquele atributo que eu preciso. Então, por exemplo, se esse distintivo aqui fosse de ataque de motociclista, seriam 25% de uma coisa que eu realmente preciso, e não 12% de um que eu preciso e 12% de outro que eu não preciso para nada. Vocês entenderam? Por isso que o atributo, aquele distintivo que tem atributos únicos, esse sim deve ser prioridade na hora da escolha. E de novo, por favor, não utilizem capacidade de cura em equipamento de ataque. Você pode até utilizar, mas vai ser uma perda muito grande de estatística, então não compensa, tá? Aí vai dar sua escolha. Eu não utilizo. Então, lembrando, primeira coisa, você não pode repetir dois distintivos idênticos no mesmo equipamento. Isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe. Você só pode colocar um único distintivo no mesmo equipamento. Por exemplo, se eu quisesse colocar dois distintivos de defesa de brutamonte nessa arma aqui, eu não posso. Mas eu poderia colocar em outro equipamento, mas não no mesmo. Outra coisa, a segunda coisa que eu falei, não coloque distintivo de capacidade de cura. Fundamental. Terceira e última coisa, aprenda a priorizar os distintivos de único atributo. Não fique colocando muitos distintivos de atributo duplicado, porque isso vai fazer você perder muita estatística importante, que é mais relevante para sua formação, tá bom? Então tenha tudo isso que eu acabei de falar em mente, que vai te ajudar demais. E Chuck, qual que é o melhor lugar para a gente conseguir distintivo? Fundamental também. Evento imobiliário, tá muito importante vocês jogarem diariamente. Vocês vão ganhar essas caixinhas aqui, e esses distintivos que vocês ganham aqui são distintivos de batalha, diferentemente desses distintivos que vocês compram aqui na plantação. Essa caixinha aqui, ela pode vir distintivo de qualquer coisa, ataque, desenvolvimento, cura, então pode vir tudo que você não quer. Da mesma forma que pode vir o que você quer também, mas a possibilidade é muito menor. Então dê prioridade sempre para caixas de distintivos que são de batalha, mesmo que não venham o que você quer, mas a possibilidade ela vai ser muito maior, tá bom? Então esses são os dois principais locais que você consegue de maneira gratuita. Outra forma também é através do mercenário, que é o ceifador. Muita gente não sabe, mas quando você ataca esse mercenário aqui, você pode ganhar distintivos na cor verde ou na cor cinza. Chuck, tem diferença de atacar o mercenário no nível 1, nível 4? Sim, tem diferença. No caso do ceifador, se você atacar um nível 4 ou um nível 3, você pode ganhar cinza ou verde na já o distintivo. Tá vendo aqui, ó, no nível 3 também. Caso você ataque nível 1 ou nível 2, aí a possibilidade é somente de vir na cor cinza, não tem a possibilidade de vir na cor verde, tá vendo aqui? Então a prioridade, de novo, são os mercenários de níveis mais altos, 3 ou 4. Mas se não tiver, vai no 1 ou 2 mesmo, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e, principalmente, de compartilhar esse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo e falou!